Olá a todos, eu sou Aurélio Bustilho de Oliveira. Bom, como CEO, conselheiro, como executivo, como pessoa, cidadão, vejo que tem muitos assuntos que são extremamente importantes, vitais até, eu diria, para que as empresas sejam virtuosas na sua jornada, influenciando positivamente a todos no seu ecossistema, pessoas, colaboradores, clientes, fornecedores, e fazer, enfim, acho que um pouco o nosso papel é fazer com que a empresa cresça e todos cresçam juntos nessa jornada, né? Uma constante troca. Né? E uma das melhores formas aí da gente ir melhorando é compartilhando ideias, conversando. E esse formato aqui é, uma, é um teste, é uma forma aí que eu estou buscando aí de poder enriquecer esse debate, esse aprendizado aí na minha carreira, na minha jornada aí. Né? E hoje eu estou aqui para falar com o Marcos Reis, um amigo que eu conheci aqui em Santiago do Chile, com o qual sempre pude aprender muito, né? Talvez meu grande professor aí em temas relacionados com ciberseguridade, cibersegurança ou cybersecurity. Né? É, o Marcos ele é um executivo aí de longa data de ciberseguridade, cibersegurança, cybersecurity e riscos, né, em TI, com mais de 20 anos aí de experiência internacional, né, especializado em cibersegurança, prevenção de fraude, risco operacional, governança corporativa, auditoria interna e externa. Nos últimos anos, desempenhou papéis importantes como diretor executivo de risco operacional e CISO, liderando iniciativas críticas em risco operacional, cibersegurança, prevenção de fraude. Atualmente, fundador e CEO da Mercúrios, consultoria em cibersegurança ofensiva e sócio da Nubatech Technologies, voltada para a prevenção de fraudes em canais digitais. Marcos, é um prazer enorme estar com você aqui Obrigado. e muito obrigado aí por aceitar meu convite aí nesse Eu que bate-papo. agradeço, Aurélio. Acho que é um excelente momento para a gente trocar uma ideia, conversar. Como você bem falou, a gente tem uma relação muito boa aí já há um tempo aqui em Santiago, grande amigo, e espero poder te apoiar nesse novo projeto seu. Muito bom, Marcos, muito legal. Vamos começar falando aí sobre o nosso tema principal, né? Cibersegurança, cibersecuridade. Como é que você vê as empresas? As empresas estão preparadas para esse desafio? É, é uma boa pergunta, porque quando a gente acha que está preparado, chega uma abordagem nova, né? E demonstra para a gente que ainda tem muito por percorrer, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu acho que as empresas, e aqui é importante a gente separar um pouco essa maturidade em alguns grandes segmentos, né? Existe uma evolução que já aconteceu fortemente no mercado, principalmente quando a gente fala de empresas do mercado financeiro. A maturidade dessas empresas, elas já estão bastante altas, seja porque são empresas que têm uma estrutura operacional que requer uma atualização muito mais constante, quase que anual. Você precisa estar revendo suas tecnologias que você utiliza para a proteção do seu negócio, para a proteção da sua infraestrutura, para inclusive proteção dos seus clientes, né? Então essa evolução ela acaba sendo tão constante que quando uma empresa acredita que ela está preparada para o que é aspecto de cibersegurança, vem ou uma mudança no contexto do mercado que ela atua, ou até mesmo nas tecnologias usadas para fazer os ataques, e ela tem que reagir isso de maneira Uhum, muito mais rápida, né? Então você tem essa abordagem do mundo mais de tecnologia da informação, né, que envolve instituições financeiras, uhum. e-commerce, toda a parte mais transacional e que tenha uma relação com o cliente, pessoa física na ponta, principalmente. Quando a gente olha para um lado mais de infraestruturas críticas e governos, onde você tem aí muitas vezes uma mescla do que é tecnologia operativa e também a parte mais de envolvimento do setor público, eu noto uma maturidade moderada nesse sentido. Claramente você tem empresas que investiram ou vêm investindo muito em tecnologia de cibersegurança para o setor de tecnologia operativa.
Porém, a minha visão de se as empresas estão preparadas para isso, ela vem em constante crescimento. Seja pelo lado de uma necessidade de uma evolução do negócio, ou por um aspecto regulatório, né? Como você Claro, deve acompanhar obrigação. bastante, os reguladores cada vez mais eles acabam, eu diria, acercando esse requerimento para as empresas. Isso faz com que elas tenham que, de alguma maneira, seguir investindo nisso. É um pouco da visão inicial que eu tenho de como as empresas estão preparadas, né? E isso, se a gente vai focar mais na parte dos CEOs, você tem uma mudança também de maturidade em como cada CEO em cada segmento atua nesse aspecto, né? Quão ele se envolve, como ele entende que cibersegurança deve ser parte também estratégica do seu negócio. Mano, muito interessante vendo você, escutando você falar. E estava pensando aqui também na sua trajetória, né? Você esteve antes em grandes instituições Uhum, financeiras, né? uhum, Grandes bancos aí, exato, e agora empreendendo aí como CEO, né? exato. Nesse desafio aí de lidar com empresas, também do lado da própria empresa em si, né? Isso. Como é que você compara aí sua trajetória antes e depois? Como é que você vê esses dois mundos e dois papéis diferentes, né? Uma sendo, digamos, trabalhando para uma Aham. grande empresa e agora liderando a grande empresa, a empresa tua e teus desafios, teus planos, teus projetos. Como é que você vê isso aí? Excelente. Eu acho que a minha vida toda, ela sempre foi muito pautada em grandes desafios. Eu venho de uma família bastante humilde. Eu sou baiano, sou de Juazeiro da Bahia e aos 10 anos de idade eu já comecei o meu primeiro empreendimento, né? Eu Uhum. vendia pão lá em Juazeiro da Bahia. Eu acho que com o tempo, obviamente, você vai estudando, vai crescendo e isso vai te dando uma casca um pouco maior de encarar novos desafios, né? Quando eu entrei no mercado profissional mesmo, falando lá na década de 90, hoje eu fiz 45 essa semana, então comecei a Ah, trabalhar bem cedo. Década de 90, lá em 95, eu entrei numa empresa de tecnologia, uma software house no Brasil, que vendia soluções para gerenciamento de relatórios de plataforma de grande porte, para hum, mainframes, para bancos, né? E foi o meu primeiro contato com tecnologia e com essa parte de risco. Então, daí começou a gerar interesse por estudar tecnologia e também olhar um pouco a parte de segurança da informação, isso já bem lá nesse início. Toda a minha trajetória, ela acabou se direcionando para uma parte de gestão de risco, em certos aspectos, por uma necessidade de buscar mais aprendizado, e por outro lado, algo que eu comecei a gostar muito do lado de entender como essas tecnologias funcionavam, como as empresas se preparavam para se proteger de determinadas situações de risco. Isso acabou sendo constante. Eu iniciei trabalhando com uma parte mais de consultoria em segurança da informação no ano 2000, é uma época que não tinha nem tanta consultoria nesse uhum. sentido. Como não havia tanta demanda, eu acabei entrando numa área de auditoria. E aí eu fui trabalhar o que a gente conhece como terceira linha de defesa nas empresas, como auditor de tecnologia e segurança nas empresas. Uhum. Eu iniciei numa Big Four, atendia vários segmentos, até Ah, que UI, né? na UI, até Legal. que eu fiz um trabalho em um grande banco internacional, que nesse caso foi o Bank of America, no Brasil era o Bank Boston, Uhum. onde, por um bom trabalho que eu fiz inicialmente, me contrataram para fazer parte do time de auditoria interna. E aí foi onde eu Aí entrei no começou mercado financeiro e aí começava a estudar um pouco como esse lado da tecnologia e risco se relacionava com um setor que eu desconhecia, que era um mercado financeiro. E aí foi aonde eu fui galgando esse crescimento, passando por diversas outras instituições financeiras no Brasil e que tinham presenças internacionais, Uhum. o que me incentivou muito a estudar inglês, aí conhecer novas culturas, aí conhecer como esse aspecto de gestão de risco funciona fora do Brasil, né? A gente acaba indo buscar aprender em países que já estão mais avançados nesse aspecto para poder implementar
no país que você está trabalhando. E aí fui galgando essa carreira nesse sentido. Quando, depois de mais de 20 anos trabalhando no mercado corporativo, eu sempre tive um pouco aquela ideia de, poxa, por que não investir em empreender, por que não ter o próprio negócio, né? Uhum. Eu acredito que você tem muitas pessoas que acabam entrando no empreendedorismo bem cedo, de abrir seu próprio negócio já no primeiro trabalho, nunca ter trabalhado para nenhuma outra empresa. E você tem um outro lado que é pessoas que vai construindo a sua, não somente reputação profissional, mas a sua base de conhecimento para se sentir pronto para abrir um próprio negócio. Eu acho que foi o meu caso. Eu, depois de mais de 20 anos, com todo o que eu fui absorvendo de conhecimento, sejam eles técnicos ou intelectuais do ponto de vista do mercado corporativo, Uhum. isso me deu uma base muito boa de como iniciar um negócio, inclusive pensar em iniciar um negócio que seja diferente do que eu conheço no mercado de cibersegurança, no mercado de tecnologia em geral. Uhum. E tendo um pouco essa visão e reconhecendo que em alguns setores existe uma carência de maior especialização nessa área, foi onde eu pensei em montar a Mercúrios, que hoje, já com muito curto tempo de operação, a gente já conquistou aí alguns clientes dentro aqui do Chile, que é onde a gente tem maior presença, mas também em países como na Áustria, no Brasil e outros lugares. No ramo que eu trabalho, né, energia elétrica, né, distribuição de energia elétrica, a gente é constantemente hackeado, tem sempre eu diria que quase que diário, uma ameaça de manipulação de dados, manipulação de contas, de consumo de energia elétrica, mudança de conta corrente para que deposite ou pague em tal lugar, esse tipo de ameaça, né? Como é que você percebe aí as utilities, né, de energia elétrica, de gás, telefonia, de água? Como é que você percebe com relação a esses ataques? Porque a gente sempre pensa, sempre vem aquela ideia do cyberataque de alguém entrando no banco, pegando dinheiro, transferindo para outra conta, aquela coisa de filme, né, tal, glamourosa e tal. Exato. E como é que você vê isso digamos, na indústria que eu atuo, né, nessa parte de utilidade, utilities e tudo mais? É uma excelente pergunta, porque tem um lado que, na minha visão, ela torna mais preocupante do ponto de vista do segmento de infraestrutura crítica do que somente nos mercados de tecnologia da informação. Por que eu te digo isso? Porque hoje essas empresas, como a que você lidera, ela tem uma abordagem híbrida dos dois aspectos. Tecnologia da informação, o que envolve os sites, as estruturas de tecnologia que vocês utilizam para prestar serviço aos seus clientes ou se relacionar com seus clientes, seja para pagar uma conta, para o cliente acompanhar como está o consumo dele, para ter um canal de comunicação com o cliente, para o cliente, inclusive, poder avaliar ali quanto de energia ele está consumindo no lar dele, etc. Então, você tem um lado que envolve aspectos regulatórios, aspectos de continuidade operacional e, claro, como você falou, aspectos de frequentes ataques com tentativas de benefícios financeiros nesse lado. Ou seja, os sites de empresas de infraestrutura para pagamento acabam tendo muito phishing para pegar os clientes e gerar algum tipo de impacto financeiro nesse sentido que invariavelmente impacta a empresa, porque isso vai atacando diretamente a reputação delas, né? Do outro lado, você tem um foco na comunicação, onde essas empresas procuram, do ponto de vista tecnológico, evoluir essa experiência do cliente, como eu me relaciono com a sociedade, etc. Então, você tem todo esse lado que requer todo o investimento que um banco, muitas vezes, faz no seu core business, as empresas de infraestrutura acabam já tendo hoje por esse lado também. Por outro lado, a gente tem uma preocupação muito grande, e eu particularmente, porque empresas de infraestrutura crítica tem um outro lado da parte operacional, que é a tecnologia operativa.
você deve ter visto já que muitas empresas de infraestrutura crítica têm sofrido ataques nas suas plantas de operação, né? No seu core business mesmo, que é uma indústria, que é uma esteira operacional, que é uma rede de distribuição, que apesar de utilizar tecnologias muito específicas, com arquiteturas específicas, você tem a escada e muitas outras tecnologias específicas, elas também são foco de ataque, com estratégias diferentes, com propósitos diferentes. Na grande maioria você tem o que a gente chama de hacktivismo, né? Ou seja, eu ataco uma infraestrutura crítica de um país que na ponta é uma empresa, seja ela estatal ou não, para atacar certo governo, ou fazer alguma espionagem industrial. Então você tem todo esse lado também que ele vem crescendo muito do ponto de vista de cibersegurança, e tem o outro que é o de tecnologia de informação. Então, quando eu tento resumir como eu vejo o risco de empresas de infraestrutura crítica versus empresas que somente dependem de tecnologia de informação, eu vejo num lado duplicado do tema. Por isso que me chama a atenção algumas empresas do setor de infraestrutura críticas não terem tanta abordagem mais focada em cibersegurança nesses dois âmbitos de somente as empresas que dependem somente da parte de tecnologia de informação, como bancos e e-commerce. Você acha que é um tema da indústria, ou seja, o que você acha que é um tema que pode ser, digamos, que a gente pode alavancar essa maior Eu acho que é uma questão cultural, atenção? sem dúvida. Hoje, como os ataques e tudo que aparece na mídia, ele está muito mais do lado de tecnologia de informação, de bancos sendo atacados, de empresas de e-commerce e etc., ou até mesmo empresas de tecnologia. Isso deixa a maturidade do setor de infraestrutura crítica, na minha opinião, moderada, porque o foco estratégico delas muitas vezes esquece de olhar esse lado da cibersegurança. Isso obviamente não pode ser generalizado. Você tem empresas que têm um nível de proteção e de maturidade nesse aspecto muito alto, porém, se a gente olha o average dessas empresas, não existe uma cultura tão voltada para esse nível de cibersegurança do que eu acredito que deveria ser. Mas não só pensando no sentido de eu preciso ter alguém investindo muito dinheiro para blindar toda a minha operação. Não, eu acho que quando você pensa cibersegurança como parte do seu negócio, isso pode te dar muita capacidade de inovação. A cibersegurança ela não só está estruturada no front-end das tecnologias, ela principalmente tem que ser pensada na arquitetura. Hoje, muitas empresas que já consideram cibersegurança na concepção de uma nova estrutura operacional, na arquitetura de como isso está sendo feito, ela vai permitir ter uma capacidade de escala segura daquele negócio muito melhor do que empresas que não pensam nisso. É isso que eu te ia perguntar, assim, às vezes, você tá escutando você falar, né? Assim, por um lado, é inevitável a gente pensar, assim, fala-se muito agora da inteligência artificial, né? O crescimento da inteligência artificial. E às vezes dá a impressão de que a segurança dos dados, segurança da informação fica para segundo plano, né? E aí também entra essa discussão que você colocou agora. A ciberseguridade pode ser um freio à inovação ou ela é um pilar que alavanca? Então, assim, como é que você conjuga esses dois conceitos, o conceito da inteligência artificial junto com a ciberseguridade e a inovação e a ciberseguridade? Porque senão dá aquela impressão de que ela é um freio para as empresas inovarem. Como é que você... Sim. Tem dois espectros importantes aí. Vou começar pelo lado da IA, que é o nosso mainstream do último, né? Quando a gente fala de cibersegurança e tem inteligência artificial, ela, como você bem colocou, muitas empresas acabam tomando a visão errônea de acreditar que esse lado da cibersegurança está resolvido, porque hoje eu tenho tecnologias de IA que vão conseguir capturar toda a tentativa de ataque, vão melhorar a minha estratégia de proteção da minha infraestrutura, da minha operação, etc. De fato, isso existe.
Porém, a gente tem que considerar que assim como a IA veio para alavancar eficiência operacional, melhor abordagem, tratamento de grandes quantidades de dados, ela também é utilizada para montar estratégias de ataque. Hoje você tem grupos que avançaram tão rápido em uma das etapas de um ataque, que é o reconhecimento, que é quando você inicialmente tenta reconhecer o seu target, o seu objetivo, usando tecnologias de inteligência artificial, aceleraram muito esse tratamento de dados e melhoraram a estratégia deles de fazer ataque. Uhum. Seja porque eu agora tenho muito mais informação para entender a minha vítima, ou como eu posso melhorar a minha estratégia que seja mais convincente em realizar um ataque de phishing, um ataque de infraestrutura. Então, o lado da IA, ela tem que ser considerada como uma questão muito contínua no uso, porque eu tenho uma opinião de que IA você não é competitivo se você não ter, mas você vai deixar de ser competitivo se você acreditar que isso não vai ser um diferencial para o seu negócio. Por outro lado, você tem que pensar bem como utilizá-la como proteção também, sabendo que o outro lado vai utilizar para fazer ataque. Então, um pouco essa é a visão que eu tenho da parte de inteligência artificial. Quando a gente olha essas posições de que a cibersegurança muitas vezes ela vem como um freio de inovação, é um pouco aquela visão de que cibersegurança era um assunto de back-office, era um Claro. assunto de retaguarda, era um assunto para o CTO da empresa. Hoje em dia já não é mais assim. A cibersegurança, ela não só pode ser parte da sua inovação, como o exemplo que eu falei, de ajudar a montar uma arquitetura de segurança, uma arquitetura operacional pautada numa abordagem de tecnologia de segurança, como ela também pode ser parte na concepção de um produto. Você tem hoje arquiteturas de cibersegurança que podem te proteger desde esse alicerce que você está montando uma operação e ser mais escalável, como ela pode ser parte do desenho de um produto que vai ser oferecido para uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Hoje existe um conceito de Security by Design, onde o time de cibersegurança ele faz parte, inclusive, dos comitês de novos produtos e novos serviços para desenhar aquele produto tendo uma abordagem de segurança. Muitos bancos digitais hoje acabam entregando uma excelente experiência para o seu cliente na ponta, porque eles já consideraram a cibersegurança na concepção daquele produto que ele está entregando. Claro. Então, você vai ter muito mais um nível de proteção ali do seu cliente final. Ele já nasce potente, com uma visão de segurança forte. Então, cibersegurança, sem dúvida, ela pode ser parte de uma estratégia de inovação, como ela pode ser parte de uma estratégia de construção de um produto que, na sua concepção, ele já nasce com uma abordagem muito mais segura. É um pouco isso. Quando a gente fala mas na prática, como isso está sendo aplicado, empresas de tecnologia, principalmente, são os que mais impulsionam essa grande abordagem. Hoje existe um termo que está sendo muito utilizado e aplicado, principalmente por empresas de tecnologia, que é o DevSecOps, que é o desenvolvimento com segurança. O DevSecOps, ele não só tem uma abordagem de assegurar que eu estou desenvolvendo um código seguro para uma plataforma, para uma infraestrutura, como ele tem o aspecto de inspeção de segurança daquele código continuamente. E que faz parte do ciclo de desenvolvimento que acaba sendo muito mais rápido e evolutivo a cada dia. Então, esse conceito e essa abordagem, ele já está sendo transferido para empresas que antes tinham essa cabeça de pensar que a segurança era somente um assunto do cara da TI. E agora você tem CISOs que está sentado numa mesa de novos negócios como parte da construção de um produto. Você falando aqui, eu fiquei pensando, será que já tem caso, por exemplo, de algum chat GPT interno de uma companhia com procedimentos e tal, e que esse procedimento foi hackeado e que te leva a uma determinada situação ruim para a empresa? Exatamente. Isso já está... Você já viu caso assim? Já. Tem um filme que eu gosto muito que é... O pessoal aí que acredita cegamente em chat GPT aí, exato, tá atento muito cuidado.
É importante lembrar que todas essas tecnologias de interação, né, de prompt, são tecnologias que, na minha opinião, são comparadas a uma criança de 2, 3 anos de idade. Estão aprendendo e estão Tem absorvendo muito tudo, ainda. tem muito a aprender, né? Eu estava comentando de um filme que eu gosto muito, que é Inception, É. que é um filme onde você entra no sonho, né, da pessoa, no subconsciente, para colocar uma pecinha que vai mudar a atuação dele na vida real. Inteligência artificial, principalmente dessas tecnologias de interativas, ela tem um pouco esse conceito. Hoje é possível você interagir com essas tecnologias insertando informações ou comportamentos que podem gerar um impacto, como você me falou, no uso dela numa operação. Nós, e aqui só para título de exemplo, como a Mercúrios ela faz um trabalho muito mais, eu diria, tailor-made, muito mais específico para cada cliente, a gente responde perguntas de cibersegurança, fizemos um trabalho em uma grande empresa que está implementando uma tecnologia de IA corporativa, que ocupa uma porcentagem importante de ChatGPT, e nós conseguimos desenvolver um malware com a IA que estava sendo utilizado por essa empresa para atacar a própria empresa, Tá dentro da dentro própria. da empresa. Ou seja, eu customizei um malware específico para a infraestrutura dessa empresa, Uhum. usando uma IA interna deles de interação. Por quê? Porque, como eu falei, a forma de você interagir com essas tecnologias, não é somente através de um texto que você fala o que é isso, o que é aquilo, me faz isso, faz aquilo outro. Uhum. Você tem uma linguagem que você pode insertar a informação e eles absorverem isso como aprendizagem e Claro, aplicarem isso em claro, interações futuras. Então, exatamente. o seu ponto ele é muito correto quando a gente pensa, pô, existe um risco de alguém utilizar essa minha tecnologia integrada com o ChatGPT ou qualquer outra solução de interação para algo negativo para a companhia? Sim, é possível. Não, interessante, hein? Ah, O que que você falou né, a cybersecurity está no CTO, entendo que isso tem que estar no nível de conselho, né, e tem que estar no sangue da uhum, alta administração da exato, companhia. exatamente. Agora, me fala assim, as três coisas que um CEO tem que estar fluente em termos de cibersecuridade para Excelente, que excelente possa ponto. colocar realmente como prioridade da companhia, como É, base, alicerce aí dos produtos, né, da construção dos produtos de uma companhia, produtos e serviços, né? exato. Eu acho que um grande ator que entrou agora quando a gente fala nesse nível da companhia é o CISO Advisor, né? Hoje muitas board members ou comitês Uhum. executivos estão contratando profissionais que sejam independentes para ter uma cadeira em um comitê Não, executivo para interessante. falar sobre essa Ou pauta. seja, um Você tem conselheiro um com conselheiro com especialidade, especialização. digamos, em Exatamente. cybersecurity. Começa por aí, porque a gente sabe que a curva de avanço desse assunto ele acaba sendo tão rápida que dificilmente você vai ter os líderes dessa companhia no board indo aprender tão rápido isso para poder atuar. Então, hoje surgiu uma figura que é o CISO Advisor, que tem hoje cadeira como um membro independente em comitês. Eu Uhum. mesmo tem 3 empresas que eu participo com essa função de Ah, CISO interessante, Advisor, de legal. apenas ajudá-los a olhar para a estratégia do negócio desde a perspectiva de cibersegurança. Isso do ponto de vista prático. Para empresas que não têm essa figura, e você falou assim, pô, me dá 3 pontos chaves para que esse board precisa considerar. Na minha visão, a primeira você não precisa ser especialista em cibersegurança para pensar o seguinte, qual seria o impacto da minha operação hoje em termos financeiro, operacional e toda a visão de impacto, se eu tiver um ataque hacker que realmente encriptou todos os meus dados? Um CEO ou um membro de comitê executivo que está nessa cadeira e pensa nesse assunto, naturalmente ele vai ter como abordar e fazer questões para a sua operação e como a gente está se preparando para responder a isso. Uhum. E aí ele vai aprender cada vez mais em como investir mais ou não nesse lado da cibersegurança. Ou seja, fazendo esse tipo de pergunta.
qual seria o meu impacto se hoje acontece esse tipo de situação com a minha empresa? Esse seria o primeiro. O segundo, eu acho que o importante é a parte regulatória. Como a gente comentou há pouco tempo, existe uma evolução regulatória importante do lado de tecnologia de informação, de mercado Ah, sim. financeiro, que existe um requerimento, um nível de escrutínio regulatório muito grande já, né? E as empresas naturalmente vão se guiar para poder atender esse requerimento regulatório. Então, acho que o segundo ponto é quanto mais o board member entender sobre essas regulações, ele também vai aprender é, aonde ele precisa priorizar em matéria de cibersegurança, porque as regulações vão direcionar o que ele precisa priorizar, Claro. né? E o terceiro é como eu consigo inserir cibersegurança no meu negócio do ponto de vista estratégico e Uhum. deixar de pensar que essa é somente uma função do back-office, é somente uma função da tecnologia, né? Eu acho que Ou, esse é um desafio exatamente, aí importante, né? porque em muitas reuniões de comitê executivo, quando o assunto entra cibersegurança, a primeira postura dos outros membros é olhar para o CTO. É, E aí, CTO, como é que é esse negócio? Não, o CTO, assim como o CISO, não é o cara que vai resolver todo esse assunto, é toda aquela mesa. claro. Porque cibersegurança vai tocar em cada uma das áreas que fazem parte do comitê, seja ela na área de negócio, na área de finanças, na área de recursos humanos, porque ou área de gestão de pessoas, que é onde você vai capacitar mais a cultura da empresa para aspecto de segurança, porque cibersegurança não é somente pensar em implementar uma funcionalidade para um produto na ponta, não, ela tem que estar na cultura do meu funcionário também, em saber identificar como se ele está recebendo um phishing ou não, em Uhum. saber poder questionar se aquele produto que ele está desenvolvendo está preparado ou não para um certo tipo de situação de fraude, Uhum. né? Eu acho que esses são pilares que se bem abordado em nível de comitê executivo, eles vão ter um bom direcionamento. Claramente, e essa é uma outra abordagem que eu faço sempre, simule situações como essa. Simule uma situação de crise onde você está passando por um ataque e como se comporta em nível, no ponto de vista comunicacional, operacional, quem são os atores que têm que estar envolvidos. É. São práticas que Não é eu recomendo interessante, hein? bastante. Muito bom, muito bom. O, você citou também o tema regulatório, né? Que eu não tinha atentado para isso. Até Uhum. acho que aqui no Chile vai sair uma normativa, tá para sair, tem todo um trabalho aí no Senado, né? Exato, Para exato, essa exato, iniciativa aí, que é uma norma que exato, vai, digamos, dar diretrizes políticas e sobre essa, exato. e não é só de mercado financeiro, né? É para infraestrutura, né? Crítica, exato. Hoje, você, aqui no caso do Chile, você já tem normativas que estabelecem claramente qual é a cartilha que as instituições precisam seguir para cumprir minimamente com requerimentos de cibersegurança do ponto de vista do mercado financeiro, que é a RAM 2010, da CMF, que é quem regula o mercado financeiro aqui no Chile. Por outro lado, já possui uma lei marco de cibersegurança para infraestruturas críticas e empresas governamentais, Uhum. onde vai claramente estabelecer não somente essa cartilha de aspectos técnicos e operacionais que vão precisar ser abordados por essas empresas para cada vez mais robustecer essa estrutura de proteção, como principalmente alavancar essa discussão do ponto de vista governamental para que isso tenha uma visão muito mais consolidada do nível país do que somente por segmentos. Uhum. Hoje você tem países na América Latina que essa discussão já está bastante avançada, inclusive com comitês em que participa bancos, empresas de telecomunicações, força militar, empresas de infraestrutura crítica, dentro de um plano de proteção caso tenha um ataque de amplitudes maiores do ponto de vista do país. Uhum. Essa orquestração ela depende de, obviamente, ter leis, ter diretrizes claras, para que os segmentos possam ter uma relação muito mais integrada, né? Aqui no Chile, eu olho com muito bons olhos a direção que o Senado tem vem fazendo para
ter esse direcionamento claro para as empresas. Uhum. Inclusive, a gente já vem ajudando empresas a como se prepararem ou como se estruturarem para atender essas leis, porque de fato vai mexer com todos esses pontos que a gente comentou, da Claro. postura do board sobre esse aspecto, da postura do negócio do ponto de vista de escala e inovação, Uhum. de entender como eu aplico segurança na minha cultura, né? Acho que vem Muito bem bom, forte esse muito aspecto. bom. Muitas frentes, né, que eu acho que Exato, vão se abrindo também. Aí, exato. Marcos, nesse sentido aí, quais são os teus planos aí para Mercúrios e para a Nubatec, ou seja, que são tuas empresas, né? Uhum. Como é que você vê aí expandindo aí os negócios aí daqui para frente? Quais são teus planos aí para o futuro? Bom, a Mercúrios, no médio prazo, a ideia é a gente conseguir dando um serviço de alto valor para as empresas. Existe uma abordagem muito de expertise que muitas empresas, tanto do mercado financeiro quanto de infraestrutura crítica, têm uma carência ainda de fazer simulações reais de como elas poderiam ser impactadas por um ataque de cibersegurança. Então, essa é uma especialidade que a Mercúrios vai buscar crescer cada vez mais, se especializando. Isso também responde por que a gente é tão pluralizado do ponto de vista de pessoas, Claro, porque eu tenho um profissional que ele conhece muito do segmento de energia, eu tenho outro que conhece muito do mundo de telecomunicações, outros vários que conhecem do mercado financeiro, e a gente pensa em como prestar esse serviço de maneira mais dirigida. Esse é um lado, eu diria, mais estrutural que a Mercúrios vai seguir crescendo. Existe um lado de maior escala que a gente vai logo em breve lançar, que atende muito mais empresas de médio e pequeno porte, que é o que a gente chama de PETAS, é um Pentesting as a Service. Como eu dou serviço de cibersegurança ofensiva, inclusive consultiva, para empresas de pequeno porte, porque hoje custa caro você ter um CISO realmente internalizado. interno, que saiba liderar todos esses aspectos. Quando você olha para uma empresa que não tem tanto recurso para investir nessa linha, se você recebe um serviço com um ticket que seja aceitável para ele, numa abordagem avançada, isso já vai atender muito a ele cobrir esse risco. Então a Claro. Mercúrios ela hoje está desenvolvendo uma plataforma para atender em alta escala essa demanda, vai ser uma contratação completamente online. Inclusive já temos aí alguns pitch com fundos de investimento sendo discutidos para fazer essa alavancagem da parte de serviço. Entendi. Muita coisa, muitos planos Exato, aí exato. para frente. E uma pergunta assim um pouco mais pessoal aí nas tuas horas de lazer aí, o que que você gosta de fazer, o que que você gosta quais são teus hobbies, as coisas que Ah, você legal, se... legal. Eu, depois que migrei bastante para esse lado de empreender, eu aprendi que o grande valor que você pode conquistar é o tempo com a sua família. Então, no É verdade. último ano e pouco, eu tenho buscado ter muitos momentos de qualidade com a minha família, nos momentos de lazer, né? Fazer alguma coisa com elas, participar mais da vida Uhum. delas, né? Eu tenho uma filha que está jogando Joga voleibol vôlei, né? no Sub-13 da Católica aqui do Chile, então tá mega dedicada nisso. Então é um momento que eu tô com ela, eu faço que aquele momento seja Muito muito bom. importante para ela. Do outro lado, eu tenho outra filha que está se preparando para medicina, então está estudando bastante, então eu estou muito presente nessa jornada dela também. Agora, quando eu tenho mais aquele momento em que é só eu, no meu momento, ou eu estou fazendo algum esporte, né? Aqui no Chile eu jogo pádel com alguns Muito bom. amigos, e eu não sei se é uma coisa que você sabe, mas eu coleciono vinis de black Ah, music, né? ah. Então, nos momentos que eu tenho tempo, eu Marvin tô Gaye, exatamente, estou em casa muito bom. ou limpando meus vinis e ouvindo. Eu gosto muito de Muito bom, música. muito bom. Eu acho que isso me dá muita paz, né? E claro, com a minha esposa a gente tem uma união muito boa, Muito bom, né? Marcos, muito bom. Marcos, para gente encerrar, assim, o que que você acha que é a grande tendência assim nesse mundo de cybersecurity? Quais são os grandes riscos aí e as grandes oportunidades? Como é que você vê aí Eu, essa eu acho que indústria? a gente parte.
principalmente por inteligência artificial. Acho que esse processo está tomando uma escala de níveis bastante interessantes, tanto como desafios como as oportunidades, né? As empresas sabendo surfar esse momento, entendendo bem como implementar esses tipos de tecnologias, sejam elas para alavancar seu negócio, para gerar eficiência operacional, para educar seus clientes e seus funcionários, acho que isso é uma grande oportunidade. Por outro lado, você tem um risco de como se proteger de quem quer usar essas tecnologias para gerar algum tipo de impacto reputacional ou financeiro para as empresas, né? Uhum. Uma tendência muito grande. Eu sempre falo que essa é uma tendência, mas todo ano ela se renova, porque eu tenho uma preocupação dela não se tornar uma utopia do que de fato uma tendência aplicável, que é o Zero Trust, que é onde você tem uma estratégia onde você não confia em nada do ponto de vista de autenticação, e toda a sua estrutura de desenvolvimento, a sua arquitetura, ela é desenvolvida para atender esse conceito, porque ele é uma forma como a empresa enxerga o relacionamento não só com seus clientes, para proteger seus clientes e proteger a si mesmo, como seus parceiros e provedores e por aí vai. Zero Trust é uma tendência que cada vez mais vai ser necessária, porque com a tecnologia de IA, você consegue burlar muita essa parte de autenticação. Ter uma filosofia de Zero Trust te ajuda muito a estruturar como seu negócio pode ser cada vez mais protegido, tendo certeza de que você está interactuando com quem você acredita que está interactuando. Isso Claro. é super interessante. E claro, a evolução regulatória ela vai seguir, como a gente falou recente, ela Exato. já está entrando no campo da infraestrutura crítica e vai crescer ainda mais no mercado financeiro. Bom, Marcos, muito obrigado aí por essa conversa. Conversei aqui com o Marcos Reis, CEO aí da Mercúrios, da Nubatec, executivo aí da cibersegurança, riscos e TI, e espero que você tenha gostado da nossa conversa, e pessoal aí que quiser também te contactar, eu vou deixar também teu link aí, teus contatos. Legal, obrigado. Que eu acho que é bastante útil e importante, fundamental no mundo digitalizado que a gente tem hoje, essa preocupação, essa ocupação e inclusive olhar como esse olhar que você me deu de oportunidade com relação ao tema de ciberseguridade, né? Protegendo, você pode crescer e já construir uma base de produtos e serviços sólidas, à prova de qualquer coisa, né? Aurélio, novamente obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.